Olá, doutor. Olá, doutora. Eu sou César Augusto, eu sou médico, sou formado no exterior e revalidei o meu diploma através da prova do Revalida de 2017, realizado pelo INEP. Eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história com a medicina e tudo até chegar a esse ponto da minha revalidação, para que vocês entendam o motivo pelo qual eu quis estar participando aqui do projeto da equipe do Revalidei. Tudo começou bem cedo, né? As minhas tias já eram médicas, elas também se formaram no exterior. E desde pequeno eu sempre tinha essa inspiração com elas, porque elas eram excelentes profissionais, muito respeitadas, né, por toda a sociedade naquele meio. E eu almejava um dia estar saindo para trabalhar como elas também, com jaleco branco, bonito, e estar atuando como médico. Então, movido por esse sonho, em 2009 eu resolvi estar indo para a Bolívia para estar estudando medicina. E no primeiro semestre de 2010, eu juntei as minhas coisas e fui com a cara e com a coragem. Bom, eu estudei lá, né, durante os 6 anos, concluí o meu curso na Bolívia, fiz o meu internato lá mesmo, que foi muito proveitoso, né, agradeço aos meus professores, aos meus mestres por tudo que eu aprendi, que tem me servido até hoje na prática clínica, me ajuda muito tudo que eu aprendi durante o meu internato. E concluindo tudo, no ano de 2016, foi quando eu tive o meu primeiro contato com o Revalida. Para quem se formava na Bolívia naquela época, né, nós tínhamos um teste final que era conhecido como exame de grado. Esse exame de grado era uma prova que nós tínhamos que fazer, né, para conseguir pegar o diploma. E enquanto eu me preparava para essa prova, apareceu a oportunidade de estar me inscrevendo para o Revalida. Eu consegui um certificado de conclusão de curso com a faculdade, me inscrevi com esse certificado e felizmente eu consegui, né? Foi aprovado para que eu pudesse estar fazendo a prova sem a necessidade de estar entrando por vias judiciais, como outros colegas na época tiveram que estar fazendo. Bom, então eu fiquei dividido entre estar estudando para o Revalida e estar estudando para o exame de grado e obviamente eu foquei no Revalida, né? Porque o sonho da grande maioria, né, dos alunos que se formam em medicina fora do país é estar retornando para estar trabalhando aqui. Então, naquele momento, eu priorizei o Revalida. Aí eu esbarrei numa coisa que foi bem complicada, né? Era difícil você encontrar relatos e experiências de pessoas que tinham realizado a prova do Revalida e tinham aprovado. Eu tinha a impressão de que quem fazia o Revalida desaparecia, sumia do mapa. Mas mesmo assim, né, mesmo sem ter esse feedback por parte de quem já tinha sido aprovado, eu foquei total, né? Criei minha própria rotina de estudos, voltei para o Brasil para estar estudando nesse período. Eu estudava aproximadamente 10 horas por dia na casa dos meus pais. Eu acordava, tomava o meu café e começava a minha rotina, né? Eu assistia às aulas, fazia os meus resumos, baseado tanto nos vídeos e também nas apostilas que eu tinha. Parava para almoçar, descansava por 1 hora aproximadamente após o almoço e voltava na rotina até o final do dia. No final do dia, eu parava, né? Fazia as outras coisas, tomava banho, descansava, assistia alguma coisa. E antes de dormir, eu sempre me dedicava a assistir uma aulinha de uma parte do curso que chamava Questões Comentadas. Assistia por 1 hora mais ou menos e depois ia dormir. No outro dia, iniciava a rotina da mesma forma que no dia anterior. E assim eu fui até a etapa final. E nos fins de semana, só complementando os fins de semana, eu utilizava para estar respondendo as questões, né? Pegava as provas antigas, refazia as provas e eu senti que isso me ajudou muito. E foi assim que eu consegui a minha aprovação na etapa teórica, né? Posteriormente eu aprovei no exame de grado e assim eu pude estar me dedicando exclusivamente para a etapa prática do Revalida. Bom, assim como na etapa teórica, na etapa prática pesou muito a falta de experiência e a falta de contato com as pessoas que já haviam realizado a prova, né? Eu não conhecia ninguém praticamente que havia feito a prova do Revalida nos moldes como estavam sendo feitas naqueles anos e isso pesou muito. O curso que eu havia feito para a prova prática, ele não era voltado para o Revalida. Eles colocaram o nome de Revalida, mas era um curso voltado para a residência que eles já possuíam e isso acabou que não foi tão legal, porque eles nunca tinham visto a prova do Revalida e venderam como se de fato fosse uma prova para o Revalida.
um curso para o Revalida, e não era, né? A dinâmica do Revalida é muito diferente da dinâmica das provas práticas de residência. E aí, o nervosismo pesou muito, a falta de experiência também, eu não consegui realizar a prova de uma forma tranquila, de uma forma confiante, pesou bastante e acabou que eu reprovei na etapa prática por 1 ponto. Nesse momento, né, o nosso chão cai. Para quem está ali tão perto de ter o tão sonhado CRM, né, quando você chega tão perto e acaba que reprova por tão pouco, né, a frustração é muito grande. Mas aí eu tentei absorver da melhor forma possível. Eu juntei toda a frustração, né, toda a negatividade naquele momento e me dediquei exclusivamente a estudar novamente para a prova que iria ocorrer no ano de 2017. Anunciada a data da prova de 2017, eu comecei a rotina de estudos, porém nessa época eu já estava trabalhando no programa Mais Médicos e eu já não tinha tanto tempo disponível. Só que o método que eu utilizei e que eu desenvolvi no ano anterior me ajudou muito. Eu já não perdia mais tanto tempo com temas desnecessários. Eu criei uma metodologia em que eu estudava muito pouco em relação ao que eu estudei em 2017. Eu entrei com mais confiança na prova e, de fato, consegui aprovação sobrando com muitos pontos, graças a esse método que eu desenvolvi, né, para a etapa teórica com essa experiência que eu tive no ano anterior. Bom, aí após aprovar na etapa teórica, posteriormente vinha a etapa prática, porém, como muitos de vocês sabem, o INEP atrasou muito para a realização da prova, né? Era para ser realizada 2 meses depois, foi realizada praticamente após 1 ano. Isso, em certa parte, pode ter sido positivo, porque nós tivemos maior tempo para preparação, porém, na prática em si, não foi tão eficaz, tendo em vista o grande número de pessoas que reprovaram nessa etapa. Quando chegou a etapa prática, da mesma forma como na teórica, eu já havia desenvolvido uma metodologia própria de estudos que me ajudou muito, né? Eu economizei tempo, eu até realizei um curso prático de treinamento para a prova teórica, porém, eu também senti a falta de estar treinando mais, de estar realizando mais estações, mas isso não foi problema. Para a prova prática, eu tinha mais confiança, eu já sabia como funcionava, apesar de ter sido um nível que eu considerei mais difícil do que a do ano de 2016, eu não tive muitas dificuldades para estar aprovando. Algumas estações eu fui bem, outras estações eu não fui tão bem. As que eu não ia bem, eu me recompunha, mantinha concentração e entrava na próxima estação com confiança, e foi assim que eu consegui a minha aprovação no Revalida de 2017. Então, gente, quando eu recebi o convite para estar participando aqui da equipe do Revalidei, eu fiquei muito empolgado em ter a oportunidade de estar ajudando outros colegas que podem ter as mesmas dúvidas que eu tive naquela época, podem ter as mesmas dificuldades que eu tive e, assim, estar participando de todo esse processo, esclarecendo as dúvidas, facilitando a chegada deles até esse momento tão sonhado, para mim seria uma realização também. Então, fiquei muito feliz e quero fazer um convite para vocês. Estejam conosco, que nós vamos estar com vocês até o dia da sua aprovação.